E aí, pessoal, bom dia. Vamos continuar nosso conteúdo, né, sobre a América Latina, focando aí na questão da urbanização, e dessa vez vamos falar aí de movimentos sociais. Conteúdo esse que está lá na página 78. Bom, primeiramente, o que são os movimentos sociais, né? Ele é formado por grupo de pessoas que, uma vez organizados, protestam e reivindicam direitos que lhe cabem. Então, basicamente, é quando um grupo de pessoas, né, vai ali se manifestar, né, vai às ruas protestar ou reivindicar, né, ou seja, pedir um direito que lhe cabe, que ela tem direito e que ela está fazendo aquele movimento por achar que esse direito não está sendo realizado. Então, isso é movimentos sociais. É uma maneira de grupos de pessoas mostrar que estão insatisfeitas com alguma coisa ou que está vendo um direito seu que não está sendo cumprido. Então é uma maneira ali, né, fazer movimentos sociais vai fazer aglomerações e vai dar visibilidade para um problema que está acontecendo. Bom, ele pode ser formado ou não por ONGs, né, que são organizações não governamentais. ONGs normalmente já é um grupo de pessoas que trabalham ali, muitas vezes sem fins lucrativos, né? E muitas vezes esses grupos agem tanto nas redes sociais quanto em passeatas, em movimentações para buscar, né, direitos, muitas vezes lutar em proteção ao meio ambiente, contra a corrupção. Mas os movimentos sociais necessariamente não precisam ser feitos só por ONGs, pode ser feito por pessoas que não faz parte de nenhuma ONG, né? Por exemplo, operários de empresas de transporte público, por exemplo, né, vão ali fazer uma greve, fazer uma passeata, que é um movimento social para buscar melhores condições de trabalho, ou até mesmo a população, como já aconteceu, vai às ruas, pessoas que trabalham em empregos diferentes, pessoas que nunca se viram, mas vão às ruas para pedir diminuição das tarifas de ônibus, né, diminuir o preço das passagens. Então, movimentos sociais podem ser feitos por grupos de pessoas que são de uma ONG ou pessoas totalmente desconhecidas, mas que querem ali o mesmo direito para todos. Então a luta, ela pode ser por vários tipos de causas. A gente vai ver mais para os slides mais para frente alguns exemplos e corresponde a movimentos reivindicatórios, ou seja, esses movimentos eles reivindicam, eles pedem alguma coisa, seja pedir um direito que não está sendo atendido, seja para pedir uma diminuição no preço ou no valor de algum produto, de alguma passagem, de algum serviço, ou seja, para pedir a diminuição, por exemplo, de problemas ambientais, né? Pedir para parar com a destruição de vegetações. E muitas vezes, na maior parte das vezes, eles vão reivindicar algo para o governo, né? Fazendo um confronto ali com o governo. Quando a gente fala confronto, gente, quer dizer que essa reivindicação, essa manifestação vai ser contra o governo, mas não quer dizer que confronto necessariamente não quer dizer algo a pessoa saindo e depredando, quebrando as coisas. Não. Quer dizer que esse movimento está se opondo a algo do governo, está pedindo algo do governo. Normalmente é o governo, porque normalmente é ele ali que permite que os nossos direitos sejam ali correspondidos, né? Porque o governo tem a parte legislativa que cria lei e que nos dão ali direitos e deveres. Então, normalmente, essas reivindicações são contra o governo, mas pode ser contra empresas, né? E aí, venho trazer, uso um exemplo aqui que é triste, mas que a gente deve lembrar porque faz parte da nossa realidade, que é algo recente, né? O que aconteceu aí no Dia da Consciência Negra, a morte de um negro no supermercado Carrefour. Isso causou diversas manifestações que são movimentos sociais, que nesse caso viram ali o direito, né? Viram ali o racismo, né?
se propagando e lutaram contra esse preconceito. Então, é meio que pedindo ali o dever do Estado e conscientizar a população para esse problema, né? E fazer com que o Estado haja também, né? O governo haja contra isso. E isso ali é um movimento social que não foi necessariamente contra o governo, mas contra uma instituição privada, que é a rede de supermercado Carrefour. Então, na maioria das vezes vai ser o movimento social vai ser direcionado ao governo, mas nem sempre. Então, movimentos sociais, eles têm crescido muito, têm surgido novos movimentos em países da América Latina, não só no Brasil, muito a partir do final do século XX e início do nosso século atual, século XXI. E esses movimentos têm sido tanto de base rural, ou seja, problemas relacionados ao campo, né, à agricultura, ao meio ambiente, quanto também na área urbana, né, muitas vezes relacionados a questões trabalhistas ou questões de direitos mesmo que estão sendo negados. Aqui é uma imagem com vários tipos de movimento que retrata épocas diferentes, né? Essa imagem está até em preto e branco. Aqui um movimento mais relacionado ao campo, como movimentos em rua. Bom, e aqui agora eu vou trazer nos próximos slides alguns exemplos de movimentos e alguns grupos que participam desses movimentos. Então, por exemplo, a gente tem a questão de movimentos sociais pedindo reforma agrária. A reforma agrária, gente, é pedindo uma divisão, uma repartição de terras mais justas, né? Em teoria, todo esse terreno, toda a terra que a gente vive aqui dentro do Brasil, pertence ao governo. E o governo distribui, seja oferecendo zonas residenciais por lotes e áreas agricultáveis, né, para a população do campo. Só que a gente sabe que existe uma concentração fundiária, né? Existe, por exemplo, grandes pedaços de terras férteis na mão de poucas pessoas, pessoas ricas, grandes fazendeiros. E aí, quando moradores do campo vão ali pedir reforma agrária, eles estão pedindo que haja uma nova repartição de terra, ou seja, pega ali daquelas pessoas mais ricas que têm pedaços de terras, grandes fazendas, divida a terra dessa pessoa para mais gente, né? Para ficar uma divisão mais igualitária. E aí esse movimento, normalmente a gente tem grupos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, que é muito conhecido, o MST, e isso aqui no Brasil, e lá na Bolívia a gente tem a Federação Agrária Nacional. Eu dei o exemplo aqui do Brasil e da Bolívia, mas essa questão de movimentos sociais pedindo reforma agrária é uma questão que acontece em toda a América Latina, não só no Brasil e na Bolívia, tá? Aí sempre focando, sempre vou trazer exemplos aqui do Brasil porque é o nosso país. Temos também movimentos que pedem habitação, né? Ou seja, o que o governo ofereça mais lotes, né, a preços populares, a preços que a população mais pobre, mais carente consiga pagar, para que ela tenha direito à moradia, deve ter direito a ter um lar, uma casa que lhe dê segurança, que lhe dê conforto, né? E aí a gente tem grupos sociais como a União dos Movimentos de Moradia, um MM, e Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, né, que é o MTST. Todos esses grupos pedem moradias mais dignas, pedem que novas áreas, né, tanto na zona urbana quanto na rural, sejam que o governo crie mais áreas para construção de lotes, né, para apartamentos e casas populares. Desses dois primeiros exemplos, a gente vê um aqui que é mais focado na zona rural, né, que é o movimento que pede reforma agrária, enquanto que o de habitação, apesar de também atuar na zona rural, ele é mais focado na zona urbana. Temos também alguns movimentos relacionados a emprego, né, quando grupos de pessoas veem que existe uma taxa de desemprego muito alta, né, ou que o governo não está contribuindo muito, não está ajudando muito para oferecer mais vagas de emprego, dar mais oportunidades de emprego, esses grupos vão estar agindo. A gente tem a Frente de Desempregados Eva Perón, na Argentina,
E a gente tem também o movimento independente dos aposentados e desempregados, também na Argentina. Esse movimento tanto vai atuar em busca de direitos de pessoas que já concluíram seu ciclo de trabalho, né, pessoas aposentadas, quanto aqueles que buscam um emprego. E o Central Operária Boliviana, que está retratado nessa imagem aqui embaixo. Esses movimentos também podem ser realizados por sindicatos, né, que são grupos de trabalhadores que trabalham em busca de interesses e direitos de certos grupos profissionais, né, certos grupos de trabalhadores. E a gente pode colocar aqui também movimentos sociais relacionados a emprego quando acontece uma greve, seja de funcionários de ônibus, de metrô, né, metroviários, correios, bancários fazem greves, professores. Então, esses são movimentos de grupos quando buscam direitos trabalhistas, seja pela falta de emprego ou porque não está satisfeita com o seu salário ou com as suas condições de trabalho, ou que está percebendo que está existindo uma falta de direito ali. Direitos humanos, e a gente tem a Comissão Pastoral da Terra, e o retratado aqui em cima, e a Voz da Praça de Maio, lá na Argentina. Movimentos sociais que lutam por direitos humanos vão estar lutando contra injustiças, né? Por exemplo, questão da fome, da miséria, trabalho infantil, violência, seja violência contra mulher, contra negros. Então, esses movimentos sociais que a gente viu recentemente, no caso do assassinato lá no Carrefour, ele é um movimento social que se encaixa nesse exemplo de direitos humanos, né, que é um movimento contra o racismo. Direitos dos povos indígenas, que aí vai buscar a luta por talvez mais terras, mais respeito, relacionado aos povos indígenas, tá? A gente tem a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, o CONAI, e também do Equador, a Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, o CONFENIAI. Esse é relacionado a toda a população indígena do Equador. Esse aqui é mais focado aquelas populações que habitam a floresta amazônica dentro do Equador. Lembrando que a floresta amazônica é uma floresta que não é só do Brasil, ela está presente em outros países da América do Sul, como a Colômbia, como o Equador, Venezuela, entre outros. E temos o movimento dos Mapuches, tanto no Chile quanto na Argentina, que essa imagem aqui está retratando. Isso daqui é o símbolo do CONAI, né, do Equador. E temos o movimento zapatista, lá no México. Todos eles lutando por melhores condições de vida para os povos indígenas de cada um desses países. E outros movimentos, né, esses que eu passei aqui são os principais, são os movimentos que aparecem com mais frequência: reforma agrária, habitação, emprego, direitos humanos e direito dos povos indígenas. São os movimentos sociais que aparecem com mais frequência. Mas existem outros exemplos, por exemplo, defesa do meio ambiente, né? Seja por questões do aquecimento global, seja por questões de áreas de vegetação estarem sendo destruídas, ou áreas onde o habitat de animais está sendo destruído, ou contra o cativeiro de animais, né? Animais silvestres. Vários exemplos, né? Tá ali tendo o direito ao meio ambiente, o meio ambiente está sendo destruído. Pode existir um movimento social em defesa do meio ambiente. Erradicação do trabalho infantil, que também entra ali dentro dos direitos humanos. Educação de qualidade para todos, seja... nisso, às vezes, as greves dos professores entram dentro desse mérito, porque, obviamente, o professor está relacionado à educação, e quando o professor ele pode estar pedindo greve porque está vendo um dos seus direitos sendo afetado, ele está pedindo melhores condições de trabalho para exercer uma educação de mais qualidade. Então entra nesse movimento relacionado à educação. Ou seja, por estudantes também, achar que as escolas não estão bem estruturadas, ou que às vezes o governo está interferindo demais ali dentro
da vivência da educação, né? Por exemplo, né, aqui no Distrito Federal a gente viu que algumas escolas passaram a ser escolas militares. Às vezes pode acontecer de grupo de estudantes não achar que isso seja algo positivo para eles e ali fazer uma movimentação contra isso, tá? Sempre, porque quando o governo lança uma ideia relacionada à educação, pode ter grupos, sempre vai ter grupos que vão divergir e aqueles que vão aprovar. Proteção às pessoas idosas, tá? É outro tipo de movimento, direitos das mulheres, apesar que esses 4 últimos aqui estão muito relacionados à questão dos direitos humanos. Então, galera, uma aula rápida, tá? Sobre movimentos sociais. E aí agora, uma atividade bem fácil também. Opa, eu pensei em até trazer uma atividade perguntando para vocês pesquisarem mais questões de movimentos sociais que a gente já teve aí no Brasil, né? A gente teve um recente agora, a gente teve na época da Copa do Mundo, movimentos relacionados aos gastos dos estádios, a gente teve movimentos relacionados à tarifa de ônibus, a gente já teve movimentos pedindo impeachment de presidentes, enfim, são vários exemplos. Mas eu vou deixar isso para um outro momento e nessa aula vocês vão explicar o que são os movimentos sociais. Muito simples, é o foco da nossa aula, já eu expliquei nessa aula. Então é isso, respondam aí em comentário particular o que são os movimentos sociais. É isso que temos para hoje. Então, bons estudos para todos e até a próxima.